Vou compartilhar minha tela com vocês também. Share screen. Isso aqui. Pessoal, boa noite para vocês, tá? Sejam todos bem-vindos. Já tá na terceira aula. Só começando, porque o que adivinha aí pra vocês é bastante coisa. Deixa eu fechar aqui. Vamos só lembrar de todo mundo deixar o microfone mutado. Só pra gente não, depois do pessoal que estiver vendo a aula, não ficar ouvindo vocês, tá? Bora lá então. Qualquer coisa você toma banho no banheiro. Tá, fechou. Fechou. Obrigado. Fechou. Pessoal, bora lá então. Revisando a aula passada que a gente teve, né? A aula passada que a gente teve, eu expliquei para vocês um pouquinho sobre o conceito básico da computação. Expliquei o que é um algoritmo. Só revisando, um algoritmo é um passo a passo, nada mais que uma receita onde a gente segue uma ordem de comandos para chegar no resultado final. Você tem um problema, você cria um algoritmo para resolver esse problema e no final você tem que chegar no seu resultado. É aquilo que a gente falou, você tem uma entrada com uma informação, o computador processa e armazena e devolve uma resposta para a pessoa, para a máquina. A gente viu que a gente vai mexer com a linguagem C, tá? E assim como a gente faz, por exemplo, uma receita, que é um algoritmo também de bolo, em português a gente utiliza C para comunicar com o computador. E eu falei para vocês que C é uma linguagem que ela foi feita para que nós humanos consigamos se comunicar com o computador, porque a gente viu lá que a base do computador usa uma base binária. Então imagina a gente ficar digitando 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Não funcionaria, e é por isso que a comunidade, né, todos os programadores, a evolução que foi feita, a gente chegou num momento onde a gente tem linguagem de programação, onde um programador ele consegue desenvolver um código, um algoritmo, utilizando essa linguagem. E aí eu falei para vocês que como é que funcionava o processo de você escrever um código, né, um algoritmo na linguagem C e como que o computador entenderia, né? Que eu falei que tinha toda aquela parte de compilação. Você pega aquele código que é meio que entendido por você e meio que entendido pelo computador, e aí tem um processo que a gente chama de compilação. Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu citei, que o computador pega esse código e transcreve para uma linguagem de máquina, para que o computador consiga executar esse software, esse programa, esse algoritmo, certo? A gente viu que é uma linguagem totalmente procedimental, ou seja, a gente sempre vai analisar e sempre vai escrever comandos da esquerda para a direita e de baixo para cima. Bora lá. Para vocês entenderem, pessoal, eu mostrei para vocês aquele Hello World, Hello MFT e tudo mais. E a gente agora precisa começar a fazer coisas mais, assim, que dê para usar mais. Aqueles comandos que eu te mostrei, por exemplo, o printf, foi mais para vocês entenderem o que dava para fazer. Pessoal, esquece de mutar aí não. E aí agora eu vou explicar alguns conceitos, tá, para vocês no desenvolvimento, que vocês vão criar algoritmos mais sofisticados, como um algoritmo de calculadora que a gente vai fazer hoje, que vai somar dois números. Você vai poder informar dois números e o computador vai conseguir somar esses números e vai te retornar um resultado. Beleza. Todo o algoritmo ele vai trabalhar sempre, pessoal, com dados, com informações. E aí, pessoal, a gente usa... eu não sei... Calma aí, gente. Pessoal? Desculpa, fui eu aqui. Desculpa. Eu acabei de entrar na aula, tá? Desculpa. Tá. Não, relaxa, Letícia. Vou até voltar um pouquinho pra você não perder um pouco. Mas o que eu tava falando é que
Opa. É que... Deixa eu apresentar aqui de novo. Eu recapitulei algumas coisas da aula passada, né? O que era o algoritmo, o que é a linguagem C, como funciona a linguagem C. E agora eu estou explicando um pouco sobre os dados, né? A gente viu que a gente recebe uma informação, processa e armazena essa informação ao longo do nosso algoritmo e depois a gente dá um retorno, tá? Entendi. E aí, pessoal, só retomando aqui, eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar em variáveis em matemática. Então, por exemplo, você utiliza x, y para representar algum valor. Então, na matemática, a gente utiliza muito x, y, z, a, b para representar algum valor em uma equação. E essa letra, ela representa algum número. E na programação, pessoal, quando a gente tem um algoritmo, às vezes a gente vai precisar armazenar algum dado dentro do computador para que a gente possa utilizar esse dado posteriormente nos comandos para a gente fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou fazer um software que faz a medida, por exemplo, de uma mesa. Imagem de uma mesa, que ele pega dois números e multiplica. Esses dois números eu preciso armazenar no computador para eu depois conseguir manipular esses números para fazer alguns cálculos. Por exemplo, no caso de calcular o tamanho de uma mesa, que é a largura pelo comprimento. Um exemplo. E aí, nos algoritmos, a gente tem as variáveis que são, imagina pequenas caixinhas, tá? Que tem dentro do computador, dentro da memória do computador, que você cria uma caixinha e fala assim, essa caixinha aqui, ela tem um nome de A, então meio que o computador vai lá e escreve na caixinha um espaçozinho. Imagina o computador um armazém cheio de prateleiras e fileiras. Ele vai lá numa fileira, num lugar certinho e coloca lá, aqui eu vou criar uma caixa, que eu vou guardar algum dado aqui. E essa caixa vai ter o nome X, né? Pode ser Maria, pode ser bolacha. Eu vou explicar como é que você dá nome para variáveis, mas você vai colocar qual que é o tipo, o nome, e depois você vai escrever também na caixa qual que é o tipo dessa caixa. E essa caixa ela só armazena certos tipos de dados. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco quais são os tipos de dados que existem. Por exemplo, aqui nessa caixa que vocês estão vendo aqui, é uma caixa que chama A, tá? É assim que a gente vai escrever no código. E ela é do tipo inteiro, então a gente escreve int A. Então eu estou criando aqui uma caixa que é do tipo inteiro, ou seja, essa caixinha que você vai criar, você só consegue guardar lá dentro números inteiros. Então você não consegue guardar números negativos, números decimais, não, na verdade negativo você consegue, desculpa. Você não consegue guardar números decimais, que são números quebrados. Você não consegue, por exemplo, guardar uma palavra dentro de uma caixinha dessa. Você não consegue. Tá, pessoal? E aí, na hora de você escrever, como é que você consegue declarar e mandar o computador fazer isso? Você coloca o tipo dessa caixinha e o nome dela. E depois de um comando, aquilo que eu tinha falado para vocês sempre colocam um ponto e vírgula no final, tá, pessoal? Pessoal, não esquece de mutar aí o microfone, tá? E aí, pessoal, eu vou explicar para vocês ao longo dessa aula como é que você vai declarar, para que vai servir. Então não fique ansioso por conta desse conteúdo aqui. E aí, igual eu tinha falado para vocês, nessa caixinha você pode guardar vários tipos de dados. E aí, aqui a gente tem os tipos de dados, tá? A gente tem os inteiros, que é o int, long int, long int. Esquece essa parte aqui que daqui a pouco eu vou explicar o que significa isso daqui, tá? E o que significa isso aqui. Um int, ele consegue guardar até 10 à oitava. 10 à oitava vai dar 3... 100 mil, 10 milhões. Então, você consegue guardar um número até menor de 10 milhões. O long int é quando você quer guardar um número que ele é maior do que 10 milhões. Se eu não me engano, é 10 elevado a
14, alguma coisa assim. E o long int você quer guardar nessa caixa um número muito grande, que é, por exemplo, eu acho que é até 10 a 18. Vocês podem depois dar uma pesquisada e tirar essa curiosidade, tá, pessoal? Você pode criar uma variável que é do tipo real. O que é do tipo real? Aquelas variáveis que são decimais, tá, pessoal? Que tem casas quebradas. E aí a gente tem o float e o double. Qual que é a diferença do float pro double? O float, ele é menos preciso. O que é menos preciso? Você consegue pegar um número que tem até 6 casas após a vírgula. Então, tipo, 2,6 números. O double, ele é muito mais preciso. Então você consegue guardar, acho que até 12 números depois da... 12 ou 8, se eu não me engano. Depois da vírgula. E aí, quando que eu uso o double? Quando que eu uso o float? Eu vou explicar isso daqui a pouco. E aí tem os caracteres, que a gente chama de char, que é uma caixinha que você guarda caracteres. O que são caracteres? São todos e qualquer tipo de símbolo. Pode ser A, B, C, D, exclamação, pode ser número, porque número é considerado um símbolo também, mas, por exemplo, você não consegue guardar dentro de uma caixinha e depois somar duas caixinhas que tem dois números juntos, porque ele não identifica que é um inteiro. Essas operações matemáticas são feitas só para números inteiros e reais. E existem outros tipos de dados, tá, pessoal? Mas esses daqui são os que a gente mais vai usar. A gente viu a parte de dados, e aí a gente também tem um outro lado que são os comandos. Então você sempre vai ter os dados, que você vai manipular esses dados de alguma forma, e aí você tem os comandos. Os comandos que você vai dar para o computador fazer alguma coisa. E aí existe um comando que é um comando de leitura. O que esse comando faz? Quando você dá um comando de leitura, o computador pega e fica esperando receber alguma informação de um meio externo. No caso, vocês vão fazer esse comando para que vocês recebam uma informação do seu teclado. Então, você vai falar assim, computador, eu quero que você receba esse e esse dado. E como é que funciona esse comando? Esse comando de leitura, ele chama scanf. O scanf, ele recebe um dado do computador, tá? No caso do teclado, e depois pega esse dado e guarda automaticamente dentro de uma caixinha. É aquelas caixinhas que eu te falei que a gente precisa declarar que elas existem, para o computador ir lá e criar um espaçozinho daquela caixinha. Esse daqui é a apresentação, é a estrutura de como é que funciona no código. Você vai digitar scanf, vai colocar parênteses, abre, parênteses, fecha, ponto e vírgula aqui no final, sempre depois de qualquer comando, tá, pessoal? E aí, pessoal, vocês vão ter dois argumentos, tá? Você vai ter um argumento aqui. O que é um argumento, tá? Ele recebe uma informação. Isso aqui, lembra que eu te falei que todo comando é uma função? Aqui ele está recebendo dois argumentos. E aí, entre aspas duplas, ele vai receber um símbolo. O que é esse símbolo, pessoal? Vamos voltar aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês esquecerem desses símbolos? Agora a gente vai voltar nesses símbolos aqui. Quando eu quero receber um dado, eu preciso falar, na linguagem C pelo menos, qual que é o tipo de dado que eu estou recebendo. Senão, ele não vai saber qual que é o tipo de dado que você está informando para ele. Porque, por exemplo, a gente pode receber um número, mas eu quero que esse número seja identificado como um número mesmo ou como um caractere, como um símbolo só. Então a gente precisa repassar para o computador qual que é o tipo de dado que você quer que ele fique esperando receber do teclado. Então, por exemplo, aqui a gente viu, tem um porcentagem D. O que o porcentagem D significa? Inteiro. Então, int. Então, a gente espera receber o inteiro. E aí você vai usar esse e-comercial. O que significa o e-comercial? Quer dizer que é o endereço da variável A, que é a variável que a gente criou. Então, por exemplo, a gente veio aqui e criou uma variável A, certo? E aí ele fala, ele tem um endereço na memória. Então você coloca sempre o e-comercial A. E aí o que ele vai fazer? Ele vai esperar você digitar um número, tá? Não adianta você digitar um caractere que vai dar errado. Você digita um número. E ele pega esse número e coloca dentro da caixinha do A, onde está a variável do A, entendeu? Então aqui a gente tem o tipo da variável e o nome da variável que a gente vai guardar o dado que a gente vai receber.
E a gente tem o printf. O printf é aquele comando que a gente fez, que eu mostrei para vocês fazerem o Hello World. Então aqui a gente recebe o que a gente quer que a gente visualize na tela, né? O que a gente quer que o computador mostre na tela, e a gente coloca na tela o que a gente pediu para ele colocar. E a estrutura é aquela que a gente colocou. Então, por exemplo, essa daqui é até um avanço para vocês, explicando que tem como, por exemplo, a gente printar, tá? O printar é mostrar na tela. Vocês vão usar bastante agora esse conceito de, eu vou printar na tela, vou printar. É um português aí meio inglesado, mas a gente usa assim no meio da programação. Aqui, esse printf, o que ele está escrevendo? Ele está escrevendo, você digitou, e aí tá vendo que tem um %d aqui? Toda vez que tiver um %d no printf, ele vai fazer o seguinte, ele vai identificar que aqui é um número, né, inteiro, porque é um %d, e aí ele vai esperar você mandar qual que é o conteúdo que tem que ser substituído nesse %d. Então, por exemplo, quando você colocar isso, você vai esperar que ele coloque na tela o valor que está guardado dentro de A. Se A é um inteiro, ele vai pegar o número que você guardou dentro dele e vai colocar na tela, junto com você digitou, aí o número, e aí contra barra N é aquele negócio que a gente falou. É o pular a linha, que ele quebra a linha para o terminal, né, aquele onde é executado os nossos comandos, ele não fique tão feio, tá, pessoal? E aí, o que é uma biblioteca? Eu expliquei isso para vocês, vou recapitular também o que é uma biblioteca. É um lugar onde fica guardado todos os tipos de comando e os tipos de dados. Então a gente viu lá que tem, por exemplo, int. O int é um tipo de dado. Existem outros tipos de dados e você depois, eu vou dar uma aula sobre isso, você consegue criar o seu próprio tipo de dado, tá, pessoal? Que você vai identificar e vai criar uma estrutura para esse tipo de dado. E eu mostrei para vocês que a gente tem que colocar um hashtag include, aí menor que, coloca o nome da biblioteca maior que. A gente vai usar muito, pessoal, aquela biblioteca que é o stdio.h, tá? E aí essa stdio.h tem todos esses dados, esses comandos que a gente tem. Então imagina como uma biblioteca onde eu tenho vários códigos prontos já, tá? Que alguém já desenvolveu, pra gente não ter que ter todo um trabalho de novo para codar algumas coisas. Codar também é uma outra palavra que às vezes vocês vão estar aprendendo agora, mas o ato de escrever códigos é codar, tá? E aí a gente tem na programação também os operadores matemáticos. Então eu consigo, por exemplo, pegar dois inteiros e somar eles. E aí você vai usar o símbolo de soma, subtração menor que, né? Menor que não. É o símbolo de subtração, que é um traçozinho. Divisão, pessoal, é a barra, tá? E aí vocês vão errar demais nisso, então prestem bastante atenção. O barra N é a contra barra N, tá, pessoal? É a barra invertida. O da divisão é barra normal, tá? Então, provavelmente, se você vê que tá dando um erro, que não tá pulando a linha, vê que provavelmente você vai estar colocando um contra barra N. Tenho certeza que quando você for fazer aquele exercício que eu te passei na aula passada, vocês colocaram só a barra e deve ter visto que ficou aparecendo lá uma barrazinha e um N. Não, mas por que tá errado, né? Porque você colocou, em vez de ser contra barra, você colocou barra. Multiplicação não é x, tá, pessoal? É um asterisco. E módulo, que é uma porcentagem. O que é módulo? O módulo é o resto da divisão. Então, por exemplo, 17 dividido por 5 dá resto 2, tá? Naquela divisão que a gente coloca o resto, em vez de colocar as casas decimais. Daria 3 e aí sobra 2. Certo? Vocês vão utilizar isso daqui bastante depois. E aí a estrutura completa. Então vamos lá. A gente viu que a gente tem que sempre colocar a biblioteca que a gente quer utilizar, né? Depois a main sempre vai abrir e fechar, que é um comando, que é o comando principal que é reconhecido e é executado assim que o computador executa o algoritmo. E aí aqui a gente coloca as declarações das variáveis. Então, por exemplo, coloca int a, vírgula b. Eu consigo colocar, se eu quero várias variáveis, eu só coloco vírgula espaço e vou declarando essas outras variáveis. Então aqui, por exemplo, o que ele fez? Ele pegou automaticamente e criou uma caixinha com escrito a, que é do tipo inteiro. Então lá só cabe números inteiros, e criou uma outra
caixinha B. E ele fez aqui um scanf, passando porcentagem, espaço, porcentagem D. E o que é esses espaços? É para que quando você for digitar, você colocar um número, espaço, o outro, ou um número, enter, o outro. Tá? Então, por exemplo, você quer ler 10 números, você vai colocar 10 porcentagem D. E aí depois você vai colocar onde você quer armazenar todos esses números. Então aqui eu coloquei que eu quero armazenar o primeiro número aqui na variável A, né, no endereço da variável A. Aqui nesse segundo porcentagem D eu coloco no segundo endereço aqui que eu vou passar. Sempre colocando vírgula e espaço. Pessoal, vocês vão errar demais em relação à sintaxe, tá, pessoal? Vocês vão digitar e vão falar assim, meu Deus, o que eu tô errando? Aí o que eu aconselho para vocês é sempre, primeira coisa, eu vou ensinar vocês a olhar o erro. Porque a própria IDE, ela vai te acusar onde que está o erro daquele código seu. E aí depois, uma outra dica é você vir, batendo o olho e vendo, tá certinho, tá tudo bonitinho, ajeitadinho. Os espaços estão certos, tá com todas as vírgulas, coloquei ponto e vírgula, não coloquei ponto e vírgula, e aí vocês vão olhando certinho. E aí depois que eu peguei e fiz a leitura dessas duas variáveis, então eu recebi dois inteiros, então eu vou ter que vir aqui e digitar dois inteiros, eu vou e printo um negócio que chama, no caso aqui, soma igual a porcentagem D. E aí aqui, por exemplo, eu estou passando o quê? Eu estou passando uma variável? Não, eu estou passando a soma de uma variável. Mas não tem problema, pessoal. Você tem que passar, no caso, para preencher esse porcentagem D, um número inteiro. Se a soma de A mais B vai gerar um número inteiro, tudo bem, ele vai pegar a soma de A mais B e vai substituir aqui. Então, pessoal, eu não vou falar sobre o compilador que eu já falei, mas a gente vai agora colocar a mão na massa, tá? Eu vou colocar a mão na massa aqui. Vocês param aqui para me ver. E depois que vocês terminarem, eu vou ver se eu subo essa aula hoje. Que eu terminar, no caso, vocês começam a programar aí e a experimentarem um pouco desse código, que eu vou mostrar alguma coisa para vocês. E a gente vai entrar já no URI, porque tem muita coisa para vocês fazerem, muita atividade. E sim, gente, agora acabou a moleza. Conteúdo teórico acabou, agora é na prática. Vocês vão ter que fazer bastante coisa. Então, bora lá. Eu vou, gente, utilizar o REPL-IT por uma questão de facilidade para vocês mesmo. Porque assim, eu fiz um material, depois eu vou mostrar para vocês, mas o que dá de BO na hora de vocês instalarem uma ideia no computador de vocês, aí vocês vão ficar grilados comigo. Aula 3. Criei aqui, né? E aí eu vou usar um online que não dá problema pra ninguém. Eu vou apagar aqui porque eu quero fazer tudo do zero. Então, pessoal, vamos fazer aqui aquele mesmo programa que eu mostrei no slide pra vocês, que é um programa que vai somar dois números. Vai receber dois números e vai somar e vai mostrar o resultado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, declarar a variável que eu vou usar. Então, por exemplo, eu vou usar aqui a stdale.h. Declarei. Depois eu vou colocar int main. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês porque é int main, parênteses, chaves. Depois eu vou explicar. Não se preocupem com isso agora, só coloquem isso. E aí, sempre que eu vou escrever um algoritmo, eu penso assim, qual que é o meu problema e qual que é o passo a passo que eu tenho que resolver. Então vamos lá, primeira coisa, eu quero somar dois números. Para eu somar dois números, eu vou ter que receber dois números, certo? Para eu receber dois números do computador, eu tenho que usar scanf. Então vamos aqui, por exemplo, scanf. Vou colocar. Eu quero receber dois números inteiros, então eu vou usar o porcentagem D, certo? E aqui eu vou colocar o e-comercial A, que eu quero chamar a minha variável de A, mas poderia, por exemplo, ser número 1, que é o primeiro número que eu vou receber, ou número 2. Vou ter que colocar aqui número 1. E aqui eu vou colocar e-comercial número 2. Número 2. E vou colocar aqui ponto e vírgula. E aí eu vou declarar minhas variáveis. Int número 1
e número 2. Pessoal, isso daqui ele vai gerar um erro. Eu quero mostrar pra vocês por quê. Porque aí vocês veem, não erra em relação a isso, porque tem muito aluno meu que erra em relação a isso. Primeira coisa que ele já está mostrando um errozinho aqui nos dois. Você já devia parar para pensar para ver o que é. Mas aqui eu vou rodar. E aí o que ele fala, pessoal? Vocês têm que parar e olhar o erro em si. Ele parece... Gente, isso aqui parece... Quando eu comecei, eu falei, Jesus Cristo. Eu não sei nem falar inglês. Aí você me tá com um problema desse que parece em árabe. Eu tô louco em relação a isso. Então, vocês vão parar com cautela e vai analisar. Ele sempre vai te falar qual foi a linha. Primeira coisa, ele te fala o arquivo. Então, por exemplo, esse arquivo aqui chama main.c. Ele fala qual que é a linha e a posição. Essa aqui é a linha. Primeira coisa é a linha. Foi na quarta linha. A gente sabe que está na quarta linha. Esses números aqui, pessoal, ele não está no código, tá? Não adianta você vir aqui e colocar 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é só para você saber quantas linhas tem e na onde está o erro, tá? E aí, qual que é a posição? O caractere 19 da linha 4. Então, tipo, eu consigo vir aqui... esse daqui não tem, por exemplo, essa IDE não tem isso, mas tem algumas IDEs que você coloca o cursor e ele te fala na onde que está o cursor, tipo, em qual caractere que está, para você saber onde está o erro. Mas tudo bem. Aí ele fala assim, ó, erro. Use of undeclared identifier número 1, scanf. Ele tá falando assim, ó. Vou ensinar vocês. Se você não sabe inglês, você vai pegar isso aqui, vai copiar, vai vir aqui, ó. Opa. Tem um negócio aqui da aula. Deixa eu tirar aqui. Opa. Aqui. Você vai vir aqui, ó. Tradutor. Não sei falar inglês. Ah, não sei falar inglês, professor. Por isso que eu não consigo programar e eu consigo sair dos meus bugs. Tem tradutor pra isso. Você vai aprendendo e, mesmo assim, não fica só no tradutor. Vai fazer uma aula de inglês. Ele fala assim, ó. Uso do identificador não declarado número 1. Tá, não, beleza. Isso aqui ficou meio esquisito. Mas vamos tentar pensar. Ele tá falando que o uso, eu usei o identificador que não está declarado. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, tá falando que eu usei o número 1 que não está declarado. Por que não está declarado, pessoal? Lembra que eu te falei que C é uma linguagem procedimental? O computador ele começa executando aqui, ó, pá, chegou aqui, tá rodando. E aí ele vai rodar esse comando aqui. Esse comando aqui, ele tá falando assim, ó, lê 2 números e guarda na variável 1. Beleza, mas o computador ainda não sabe que é a variável 1. Porque eu declarei a variável 1 depois do meu scanf. Então, você não pode declarar as coisas que você vai usar depois que você usa. Você tem que declarar sempre antes. Então, se eu pegar aqui e declarar... E é uma outra coisa. Você coloca aqui, ó, o mouse em cima e ele fala assim, ó. Ele já te dá o mesmo erro que estourou aqui, ele já te fala aqui. Você já podia ter visto antes de rodar. Então, vou colocar aqui... Agora ele parou de dar erro. E se eu executar, você viu que ele ficou parado aqui. E o que ele está esperando? Ele está parado aqui, o computador está parado aqui e está esperando eu falar qual que é o número 1 e qual que é o número 2. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. 1, Enter, 2. Você viu que ele pegou os 2 números e depois terminou? Porque esse símbolo aqui quer dizer que ele está com uma linha nova aberta. Então quer dizer que ele terminou. Quando você quer, uma dica aqui já pra vocês, quando você quer limpar o terminal, você dá um clear, de limpar, que ele deixa o terminal assim limpinho. Ele leu, mas ele não fez nada. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui um printf, eu colocasse aqui, por exemplo, hello, encontro a barra N aqui, né? Você vai ver, ele não vai executar. Ele ficou parado aqui, né? Esperando os 2 números. Posso colocar assim também. E aí quando eu dou Enter, quando eu passo essas informações para ele, você está vendo que você está usando o terminal para interagir, né, com o sistema em si. Ele vai lá e printa hello. Só que eu não quero printar hello, eu quero printar soma igual a... Aí eu quero que me dê qual que é o número.
Então, se eu quero mostrar um número de uma variável, eu coloco o quê? Porcentagem D. E aí eu preciso informar o que eu quero que preencha nesse porcentagem D. Eu quero agora que você some o número 1 mais o número 2. E aí, se a gente for rodar aqui, eu vou digitar, por exemplo, 1 mais 2. Eu vou colocar agora passando no número 2. E aí, ele automaticamente me mostra soma igual a 3. Ou seja, o que ele fez? Recapitulando, ele recebeu dois números, ficou esperando eu digitar os dois números. Depois ele veio aqui, digitou soma igual a porcentagem D. Ele veio e substituiu pela soma de dois números, tá, pessoal? Ah, eu quero fazer multiplicação, sem problemas. Multiplicação. Eu vou até mostrar pra vocês. E aí eu, em vez de colocar mais, coloco vezes. Se eu rodar, colocar 2 vezes 5, ele coloca igual a 10. Top, pessoal? Vocês entenderam? Vou até olhar os comentários aqui de vocês. Chat. Me fazia ficar meia hora procurando erro. Homepage, Rodolfo, Prince. Sim, tá de boa, sim. Pessoal, isso aqui é a base. Isso aqui é a base de programação de tudo, tá? Então eu vou tacar o pau aqui, viu? E aí agora que a gente já mostrei pra vocês, acho que eu posso ir agora pro URI, né? Deixa eu ver se eu consigo trazer algum outro exemplo. Um outro exemplo aqui ótimo. Guilherme, o cálculo que eu tenho que fazer ele é muito grande. Imagina eu colocar um cálculo inteiro aqui dentro. Tipo, pegar todas as variáveis que eu tenho e eu coloco aqui, eu tenho que colocar aqui todo um cálculo. Para ficar mais organizado, o que a gente geralmente faz? A gente cria uma outra variável, que é, por exemplo, resultado. E aí, pessoal, eu consigo atribuir na criação dessa variável qual que é o conteúdo dela. Então eu posso colocar aqui, número 1 vezes número 2. E aí, como eu estou dando um comando para criar, ele automaticamente eu tenho que colocar um ponto e vírgula. E aí, em vez de colocar a multiplicação direta, eu poderia apenas colocar aqui o resultado. Certo? Então, se eu vim aqui, 2 e 3. Ele fala multiplicação igual a 6. Top, pessoal! Deixa eu ver mais alguma coisa em relação ao printf scanf. Isso aqui, pessoal, você aí que está no ensino médio, é a melhor coisa para você já fazer aquelas equaçãozinhas que você tem que fazer. Por exemplo, vocês vão ter que fazer um exercício de Bhaskara, que é legal porque, tipo, pelo menos no ensino médio, a maioria das pessoas já passaram, né? Mas você fica, tipo, um tempão pra fazer um cálculo de Bhaskara. Aqui você consegue criar seu próprio software, que você já passa qual que é, por exemplo, delta e tal, e ele já calcula tudo pra você. Qual que é o A, o B e o C. Tipo, bem bacana. Vamos lá, beleza. Eu vou abrir aqui o URI então pra vocês. E aí, pessoal, esse amiguinho aqui, ele vai ser um negócio que vai potencializar o crescimento de vocês, tá? Com certeza. Por quê? O URI, como é que ele funciona? Ele é um online judge. Ele é tipo, o que é online judge? Ele é um juiz online. Como é que funciona? Ele te dá alguns problemas, tá? Ele te dá vários problemas, e aí você consegue ir resolvendo cada problema. E aí o que você faz? Deixa eu até fazer o login aqui. Se você não me adicionou... se você não me adicionou, é só vocês virem aqui, ó. Cadê meu perfil aqui? Perfil, configurações. Não, aqui. Perfil. A habilidade dos caras tá meio ruim, mas tudo bem. Me adicionei, o Guilherme Rodrigues da Silva. Vocês tiveram que colocar uma universidade, né? Eu coloquei a UFO. Mas me adiciona lá como amigo porque eu quero ver o que vocês estão fazendo, tá, pessoal? Eles ainda não me liberaram acesso de professor até hoje. Eu não sei porquê. Mas a gente vai utilizando aqui mesmo assim. Como é que funciona? Ele tem os seus problemas, você vai clicar em problemas. E ele tem vários módulos para você fazer. Vocês vão agora focar e, tipo assim, provavelmente a gente não vai sair desse iniciante aqui, porque ele tem 325 problemas. É muito problema. E assim, quando eu comecei, eu acho que ele tinha, tipo, 100, saca?
E aí isso é muito bom porque tá tendo muito problema para iniciante, então vocês vão utilizar bastante. Inclusive eles lançaram um novo aqui, o 1000, eles começavam com 1001, e a gente vai fazer aqui agora, é bem simples. Você vai clicar no problema, no primeiro problema, eu vou passar a lista de problemas para vocês fazerem, tá? Eu quero que vocês quebrem a cabeça. A gente vai começar a utilizar mais aquela comunidade do Discord agora, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai penar em alguns exercícios. Vocês vão mandar lá, ó, pessoal, não tô conseguindo, tudo mais. Aí eu quero que vocês se ajudem. Eu sei que tem gente que é mais avançada, que já resolveu uma porrada de exercício aqui, mas eu quero que vocês ajudem um ao outro, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai clicar no problema, então tem aqui o Hello World. E aí ele tem um nomezinho e tudo mais, e ele fala, bem-vindo ao URI Online Judge. O seu primeiro programa, em qualquer linguagem de programação, normalmente é Hello World. Neste primeiro problema, tudo que você precisa fazer é imprimir esta mensagem na tela. Ele, pessoal, nesses primeiros textos, ele vai te falar qual que é o problema, tá? Qual que é o problema que você precisa resolver. Ele vai te falar depois qual que é a entrada que você vai receber. Então, ele vai te falar certinho quais as informações que ele vai te passar, que seu sistema precisa receber, tá? E, eu vou colocar aqui que eu quero receber mais um. Não, gente, isso é um juiz. Juiz é juiz. Tem que ser certinho. Se não for certinho, você não consegue. E isso é uma coisa, pessoal, que, por exemplo, eu era competidor de maratona. Eu sempre fui competidor de maratona. Naquele período que eu falei pra vocês de 2 anos que eu fiquei estudando, eu competi em maratona. E como é que funciona uma maratona? Você tem tipo 4 horas para resolver um problema, tá, pessoal? E esse problema, ele tem algumas competições que quando você manda a solução do seu problema e você erra, você perde ponto. Então, nossa, pessoal, peraí, 2 minutinhos, vou pegar a garrafa de água aqui. Então, quando eu erro, eu perdi ponto. Então, esse tipo de coisa, de fazer certinho, é realmente, gente, ao pé da letra. O URI é bom para praticar isso. E aí, a gente não tinha a oportunidade de errar. A gente não podia errar, porque se eu errasse, eu ia perder ponto e o cara ia passar na minha frente. Então, tipo, trabalhe isso. Tipo, tente ler esse problema, entender realmente, olhar para cada detalhe. Quando eu falo cada detalhe, pessoal, por exemplo, o que eu vejo aluno demais, mandou escrever Hello World. Gente, ele mandou escrever Hello World. Hello World, pessoal, é Hello World com H maiúsculo, espaço, W maiúsculo e a exclamação no final. Ponto final. Não é H minúsculo, não é W minúsculo, não é tudo junto, não tem hífen, não tem nada. É isso, é desse jeitinho. Guilherme, eu já tive a oportunidade de fazer algumas paradas no URI, e pra galera que nunca mexeu, realmente é absurdamente chato. Se você colocar um script, mesmo que o código funcione, ele vai dar erro e vai ter que fazer tudo de novo. Exatamente, cara, exatamente. É igual quem falou aí? Davi Belo. Igual o Davi Belo falou. Gente, não tem como. Você vai ficar, nossa, mas eu errei, pelo amor de Deus. Aí você começa a se lamentar. Você vai ver que ele tem uma fila aí, aí tipo, seu coração vai ficar batendo rapidão. Porque, nossa, eu tenho que passar. Já fiz esse negócio já 1 milhão de vezes. E aí, às vezes, você vai até errando em algo que é extremamente bobo, tá? Mas bora lá. Aí ele te fala qual que é a entrada. Nesse caso de problema, não possui nenhuma entrada. Então, você não vai ter que receber nenhuma informação. E a saída é aquilo que eu falei. A saída é aquilo que você precisa devolver para a pessoa. E geralmente a entrada é o scanf, que é a entrada de informação, a leitura de informação, e o printf é a saída de informação, tá? Você deve imprimir a mensagem Hello World, em seguida o final de linha. O que é o final de linha, pessoal? É aquele /n que eu sempre expliquei para vocês. O URI, ele é extremamente chato com isso, então tudo que você fizer tem que ter um /n no final. E aí, ele te dá sempre um exemplo. Então, exemplo de entrada. Se eu colocar X, então não tem nada aqui. Se eu não colocar nada, ele quer que mostre Hello World, mesmo assim. E aí, pessoal, beleza. Vamos fazer, então, esse probleminha aqui. Eu vou apagar esse aqui. Vou colocar tudo de novo.
Ô, Guilherme, rapidão. Como é que eu te acho como amigo aqui no Yuri? Você vai ter que vir aqui em amigos. Cadê? Acho que é adicionar amigos, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Aqui, ó. No começo, quando você entrar, aqui, ó, eu tô entrando aqui. Você vai, tipo, tem essa barra de pesquisa e aí você pode colocar usuários. Então, tipo, você vai colocar Guilherme Rodrigues. O meu não habilitou isso, depois eu vejo. Ah, O meu não não tá habilitou? habilitada essa opção, não. Ah, beleza. Não, mas eu mando o link pra vocês aqui. É bem de boa pra vocês adicionar. Ele não habilitou a opção de eu buscar amigos, mas ok, fechou. Tá, eu vou colocar aqui na mensagem e aí provavelmente você vai conseguir acessar com esse link que eu vou mandar aqui pra vocês, que é bem mais fácil também. Everyone. Aqui. Esse é o meu ID do Uri. E aí, pessoal, vou começar aqui. Eu sempre aconselho pra vocês que está começando, pessoal, não reaproveite o código. Então, por exemplo, eu fiz aqui vários códigos. Vou vir aqui e vou alterar direto do código? Não, você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai, ó, pagar tudo, literalmente tudo. E vai, deixa eu até deixar isso aqui no modo noturno, tá pitando aqui igual um louco. Hard disturb. Pronto. Você vai escrever toda vez, tá? Programação, essa parte de sintaxe, a estrutura, ela só vem de prática, não tem como. Não tem como de jeito nenhum. É igual inglês, você vai aprender a escrever em inglês porque você pratica bastante. Vou colocar aqui std, o ponto .h e tudo mais. Int main, abre e fecha. Chaves. É chaves, tá, pessoal? Não é parênteses aqui. Isso aqui é uma chave. E aí eu vou, por exemplo, eu preciso declarar variável? Vou receber alguma informação? Não. O que eu preciso fazer lá? Apenas mostrar hello world na tela. Então eu vou colocar, por exemplo, hello world aqui. Vocês vão ver, eu acho que vocês já devem ter percebido o erro que tem, mas vamos lá. Vocês vão testar, tá, pessoal? Pelo amor de Jesus Cristo. Não pega o código sem testar. Vê se está funcionando. Pega esses casos de teste que tem. Você consegue vir aqui em iniciante também? Esses casos de teste que tem, aqui ó, exemplo, a gente chama de casos de teste. Você consegue testar, ver se todas as informações que ele passou lá e a resposta que ele está me dando como exemplo, se está funcionando. Porque se não estiver funcionando, não adianta. Não vai, se aquele caso de teste nem passou, eu vou explicar para vocês como é que o Uri faz o julgamento, mas se nem funcionou no seu computador, não vai funcionar em nenhum outro lugar, tá? E aí eu vou colocar aqui, beleza, imprimir o Hello World. Quero mostrar para vocês duas coisas. Vocês vão copiar o código, tá? Dá um Ctrl A aqui, seleciona tudo, e um Ctrl C. E aí vocês vão vir aqui, ele agora tem esse negocinho bem bacana aqui, que você consegue substituir o código. Você apaga o código todo e coloca o seu código. Você vai colocar aqui, ó. Olha, tá falando que tá depreciado C++ e C. Gostei disso que não. Mas tudo bem, ó. Ele tá falando. E C99 não tá. Mas vamos lá, tô nem aí não. A gente vai usar C do meu jeito. Cadê o C aqui? Aqui, ó. C. E eu colei minha mensagem e vou colocar aqui em enviar. O meu código ele vai pegar e vai enviar. E aí ele vai ficar aqui nesse resposta. Aqui ó, código recebido, sua submissão está na fila para ser julgado. Ele deu runtime error. Eu acho que não era para ele ter dado esse erro aqui, tá? Eu não julgaria esse erro que deu dessa forma, mas tudo bem. Ele deu um erro que é um erro quando ele está rodando a sua aplicação, estourou algum erro lá para ele. Mas não era para ter estourado, era para ter dado um que a gente chama wrong answer, que é uma resposta errada. Quer dizer que, tipo, que ele tentou fazer testar o seu software e deu uma resposta que ele não queria que ele tivesse recebido. Primeira coisa que está faltando, /n, certo? E, na verdade, deixa eu testar uma coisa aqui. Vamos mandar certinho agora hello world. Deixa eu rodar aqui normal. Vamos tentar mandar sem /n, que provavelmente ele vai dar um outro erro. Vou enviar aqui.
Você pode ficar aqui esperando, ou ele também tem aqui um botão de submissões, que tem todas aqui, todas as suas. Aqui, top. Ele deu esse erro mesmo que eu queria. Ele deu um presentation error. Ele sempre vai dar esse presentation error, provavelmente quando tipo, o seu código está quase certo, mas você esqueceu algum erro na hora de apresentar a resposta. Então, o que está faltando aqui é o /n. Se vai dar presentation error, mano, 99% das vezes vai ser /n. As outras vai ser espaço, que você colocou um espaço no final, a mais, 2 espaços em vez de um só. Tá? Então, beleza. Vamos agora enviar o código certo, que é colocando /n. E aí, pra felicidade de vocês, provavelmente, se você não começou no URI já, vocês vão ver o primeiro /n minúsculo, tá, pessoal? Vou rodar aqui só pra ver se ele vai pular, pulou a linha certinho. A gente vem aqui, tem como você editar e enviar de novo, novamente, meio que enviar novamente. Eu vou enviar, e aí vocês vão ver o primeiro sucesso. Que é a coisa mais aí, ó. Nossa, eles fizeram até um negócio bonitinho aqui, agora solta esse negocinho aqui. Accepted. Tipo, seu código foi aceito. Não tem coisa mais prazerosa quando você está começando a programar, a não ser isso, que você vê um accepted. Porque provavelmente você vai levar vários erros aqui. Tá? E aí, pessoal, a gente pode voltar aqui. No caso do meu, vocês vão ver que, tipo, tem todos feitos, né? Mas vocês vão ganhar um certinho. Se tiver erro e você não resolveu ainda o erro, você vai ficar com um xizinho. E aí eu quero fazer mais 1 ou 2 problemas com vocês, para vocês se familiarizarem com URI. Esse extremamente básico aqui, tá? Vamos lá. Vamos ler o problema juntos. Ele já, eu gosto de fazer o software, eu gosto de ler tudo e eu gosto de voltar lendo e fazendo o código. Ele fala assim, ó, leia 2 valores inteiros, armazene-os nas variáveis A e B, efetue a soma de A e B, atribuindo o seu resultado na variável x. Imprima x conforme o exemplo apresentado abaixo. Não apresente mensagem alguma além daquilo que está sendo especificado e não se esqueça de imprimir no final de linha o fim de linha após o resultado. Caso contrário, você receberá presentation error. A entrada contém 2 valores inteiros, então você vai receber 2 valores inteiros. A saída, imprima a mensagem x, aí vocês podem ver aqui que tem um espaço, igual espaço, aí a letra x maiúsculo, né, ele já falou, a letra x precisa ser maiúscula, se você mandar x minúsculo você vai tomar um erro. Seguido pelo valor da variável x e pelo final de linha. Cuide para que tenha um espaço antes e depois do sinal de igualdade, conforme o exemplo abaixo. Então, pessoal, tenha muita atenção. Vamos ler de novo e aí a gente vai lendo e fazendo. Primeira coisa, leia 2 valores inteiros. Eu já posso parar aqui, ó. Leia 2 valores inteiros. Preciso ler 2 valores inteiros. Eu vou apagar isso aqui. Eu preciso ler 2 valores inteiros. Int A e B. Scanf. Preciso ler 2 valores inteiros. O que é ler 2 valores inteiros? Receber 2 valores que sejam inteiros, do tipo int, que é porcentagem D, e vou armazenar na variável A e vou armazenar na variável B. Top? Primeira coisa, já falou? Pega e faz. Opa. Aqui. E armazene nas variáveis A e B. É o que a gente já fez. O scanf já pega e armazena. E eu criei uma variável A e uma variável B para armazenar esses valores. Efetue a soma de A e B, atribuindo o seu resultado na variável x. O que é? Você vai somar A e B e vai atribuir. O que é o atribuir? Tipo, você está atribuindo uma tarefa, tipo, passa aquilo para guardar em outro lugar. Então você vai estar atribuindo a soma de A e B ao seu resultado na variável x. Então, primeira coisa, tem uma variável x. Bora lá, então vamos criar outra variável aqui, ó, x. E eu vou colocar aqui x, posso colocar assim também, ó. X é igual a mais b. Ponto e vírgula. Porque eu tô falando que x é igual a mais b. Eu poderia ter vindo aqui escrito int x, poderia, mas eu já declarei aqui, declarei todas as variáveis juntas, tá, pessoal?
Uma outra coisa, gente, que eu quero falar assim, gente, do fundo do coração pra vocês. Organizem o código de vocês. Não vem me colocar um negócio assim, ó. Um negócio assim. Aí um fica assim, outro fica assim. Aí tipo, ó, você vai ler, vocês não entendem nada. O código de vocês precisa estar limpo, tá? Você tá organizado para que você consiga organizar suas ideias. Se o código tá ruim, você não consegue nem organizar suas ideias, tá? Tudo que fica entre chaves, tudo que está dentro de uma chave, a gente coloca uma tab a mais. Então, por exemplo, a tab normal seria aqui. Mas como está dentro de uma chave, eu coloco aqui, entendeu? E aí, beleza, eu atribuí x, a mais b a x. E aí, a gente volta aqui. Conforme, imprima x conforme o exemplo apresentado abaixo. Qual é o exemplo apresentado abaixo? Aqui os exemplos. X espaço igual espaço. O número que é o resultado, certo? Ah, Guilherme, você vai colocar sempre o número 19 lá na tela, no printf? Não, a gente vai colocar a soma de dois números. Então, isso aqui é um exemplo, pessoal. O que o exemplo fala? Se ele passa dois números inteiros, 10 e 9, você tem que mostrar 19, x espaço igual espaço 19, tá? E aí ele fala, não apresente nenhuma mensagem daquilo que ele mostrou aqui pra gente, tá? E aí vocês podem até olhar aqui na entrada pra saber se você tá fazendo tudo certo. Tá recebendo dois números? Tudo bem. Agora é da parte de imprimir, que a gente não fez ainda. O imprimir é o printf. Então, printf, vou printar na tela. E aí gente, x espaço igual espaço, um número inteiro, certo? Contra barra n, não posso esquecer, aspas duplas. Coloco vírgula e qual que é o resultado? O que eu vou substituir aquela variável, aquele porcentagem d? A variável x, certo? Ah, se eu colocar esse x aqui não vai colocar o número não? Não, gente, isso aqui é texto. Só vai ser substituído pela variável quando é porcentagem d, tá? Ou porcentagem, o tipo da variável. E aí, beleza, parece que a gente já fez tudo, né? A gente colocou os dois inteiros, a gente está imprimindo um x igual, espaço igual. E a gente pode testar. E aí, beleza, vou colocar aqui para rodar. Ele está esperando os dois números, né? E aí, o que eu sempre faço? Eu venho aqui, ó, uso os casos de uso. Os casos de teste, no caso. 10 e 9. Dá x espaço igual a 19. Opa, deu certo. Menos 10 e 4. Vamos rodar de novo. Menos 10 e 4. Deu menos 6. Menos 6 aqui também. 15 e menos 7. 15 e menos 7. Dá 8. E aqui deu 8 também. Top! Testou, deu tudo certo, aí você submete. Os casos de uso os casos de teste não tá dando nem certo, você para, analisa, se possível, pede ajuda lá na comunidade, tá? Se você não estiver conseguindo. Mas beleza, parece que deu tudo certo. A gente vem aqui, copia o código e roda. E eu clico em enviar e a gente vai ver aqui. Ele fica rodando, né? Quase perde seu coração por conta disso. Mas ó, accepted. Na minha época não tinha essas festas não. Mas deu certo. Ah, Guilherme, ele falou que pra mim que eu preciso criar uma variável que chama A e uma variável que chama B. Se eu não criar uma variável A e B, será que ele dá certo também? Vamos testar? Eu vou colocar aqui, em vez de A, eu vou colocar aqui churros e banana. E x vai ser o resultado. Eu vou mandar ele ler a variável que chama churros. Gente, posso colocar o nome que eu quiser nessa variável. E banana, eu vou falar que banana é igual a churros mais banana é igual ao resultado. Posso colocar em caixa alta e tudo mais. E aqui eu vou mostrar o resultado. Vamos rodar, vamos ver se funciona, né? Mas deve funcionar, porque nome de variável não influencia no seu código. E aí eu vou submeter aqui de novo. Opa, sempre erro. Eu vou submeter aqui de novo pra ver se ele vai achar ruim, como é que é a avaliação, como é que ele julga.
se meu problema tá certo ou se meu problema está errado. Olha o código que eu usei, gente. Tudo diferente do que ele pediu em relação a nome de variável. Opa, deu certo. Ah, Guilherme, mas por que isso deu certo? Você falou que tem que prestar atenção em cada detalhe e tudo mais. Gente, como é que funciona? Tá? O URI, ele tem o seguinte. Ele pega o seu código e aí ele testa. Como é que é o teste dele? Ele vai pegar vários cenários e vai, por exemplo, falar assim, eu vou rodar aqui o código do Guilherme e vou passar 2 e 3 de entrada. Ele sempre vai pegar algumas entradas e vai testar e vai ver se a sua saída é exatamente igual à saída certa que deveria ser. Então, se o meu software está fazendo o que realmente importa, tô nem aí se o nome da variável que você usou é X, PTO, garrafa, copo, não tô nem aí. O que ele faz? Vou testar lá, igual tem os casos de teste. Ele vai ver se realmente está igual. Então eu vou ver aqui se eu testasse o software passando 10,9, vai me retornar uma saída igual a essa? Amigo, retornou, top! Se você fez um código todo feio, todo mal indentado, que é aquela estruturação que a gente falou, ele não tá nem aí. Infelizmente ainda não tá nem aí. Eles podiam lançar um módulo para vocês escreverem um código bonito, né? Mas enfim, é assim que eles fazem, tá, pessoal? E aí depois eu vou explicar pra vocês essas informações aqui em cima e tudo mais, mas não se preocupem. É até legal, pessoal, que eu vou fazer com vocês? Deixa eu pensar aqui. Eu vou fazer isso com vocês. A gente vai fazer uma competição entre vocês, tá? Vou até... Acho que eu posso... Não, vou parar de compartilhar não. Mas a gente vai fazer uma competição com vocês. Dos exercícios que vocês fazerem, vocês ganham pontos, tá? E aí eu vou ver se a gente consegue fazer uma competição entre vocês. Quem fizer mais na semana ganha, e aí a gente pensa numa premiação bacana pra vocês. Um livro, alguma coisa assim, ou na semana, ou no mês, alguma coisa assim. Porque isso daqui, competição, sempre me fez programar bastante, assim, porque eu era muito competitivo e foi bom, sabe? Eu acho injusto. Quantos aqui trabalham, Guilherme? Na época eu não trabalhava, não. Então. Desculpa, não, mas só pra falar a minha... Da meia-noite às 6, o que você faz? Tô brincando. Normalmente eu durmo. Tô brincando. Mas vai ter que... Não tem como. A gente pode fazer às vezes um time. Tem que ralar. A gente vai ter que fazer às vezes um time, Rafa, dos que trabalham e dos que não trabalham. Pode ser. Fica mais justo. Mas pessoal, bora lá então. Assim, eu quero saber... Primeira coisa eu quero mostrar pra vocês, tá? Eu fechei aqui, não é possível. Puxa. Aqui. Eu fiz uma apostila pra vocês, tá? Mano, essa apostila aqui tem tudo. Se vocês bem quiserem ver minha aula mais, vocês ficam à vontade. Se você quiser, tipo, avançar e tudo mais, mas eu fiz uma planilha, uma apostila completaça. Tem tudo, pessoal, tem tudo. Literalmente tudo que vocês precisam para vocês aprenderem a básica e a lógica de programação. No que eu vou explicar nas próximas aulas aí, nas próximas 4 ou 5 aulas, aqui já tem tudo escrito para vocês. É um material que eu fiz. Tem 24 páginas e aí vocês podem mergulhar nisso aqui. Guilherme, eu já fiz todos os problemas. Precisa fazer e eu tô avançando. Avança mesmo. E aí o que eu vou pedir pra vocês? Eu gostaria bastante, tá? Eu sei que algumas pessoas não vão conseguir, porque, trabalho e tudo mais, mas tem que dedicar, tá, pessoal? Mas eu gostaria bastante que vocês fizessem todos esses problemas que são sequenciais. Então, até do 1000 até o 1021, acho. Até o 1021. Até o 1021. Vocês fizessem até quinta-feira, tá? São 20 problemas que vocês precisam fazer. Quinta-feira a gente tem terça, quarta e quinta-feira. E vocês conseguem, sei lá, dedicar 2 horas por dia, vocês conseguem fazer isso aí tranquilo. E vai trocando ideia com o pessoal. Não dei conta, não tem problema, você vai fazendo. E a ideia é que vocês façam o máximo possível. Por quê, pessoal? Esses problemas são o core
de você conseguir raciocínio lógico. Por quê? Raciocínio lógico é que você ganha raciocínio lógico quando você consegue ter uma habilidade de resolver problemas. Então você teve a experiência de resolver um problema, você vai na hora vai pensar assim, ó. Pera aí, se eu já resolvi um problema que é parecido com esse, qual que era a lógica do outro problema que eu posso encaixar aqui? Então se você já desenvolveu uma lógica para resolver um problema, você não perde ela, entendeu? E aí, esses problemas que vão fazer você ter raciocínio lógico muito bom e vão fazer você decolar a sua carreira extremamente rapidamente. Tipo assim, vocês vão ficar muito bom. Tem muito aluno aqui, eu acho que inclusive o Luiz tá aí, ele tá fazendo bastante, ele é a prova viva de que dá resultado, né, Luiz? Tipo, o raciocínio lógico que você vai pegando, você consegue resolver. Você pode pegar aí um problema, pega um problema lá avançado e você vai olhar e vai falar assim, putz, eu não faço a menor ideia de como é que resolve isso. Você vai passar 2, 3, 4 aulas e você vai falar assim, nossa, mano, isso aqui já tá muito mais fácil eu conseguir resolver, porque o raciocínio lógico dos problemas que eu fui adquirindo, agora eu consigo resolver esse problema aqui tranquilamente, porque eu montei uma lógica na minha cabeça que agora eu consigo ter um retorno bacana, tá? Então, pessoal, eu vou mandar esse material pra vocês, dessa apostila que eu fiz toda aqui, que explica tudo aquilo que eu fiz na aula. Eu posso mandar apresentação pra vocês, mas eu acho que isso aqui, eu acho que não vou nem mandar apresentação, não, vou mandar isso aqui direto, porque aqui tem muita coisa bacana, tá? E aí vocês vão fazendo os exercícios, não queira pular, não fazer esses exercícios aqui, ó. Opa. Esses exercícios aqui, iniciante, de seleção, primeiro. Sequencial, na verdade. E aí você não fez todos e você já vai pra seleção. Não, termina todos. Se você tá travado em um, tudo bem. Aí, vou esperar o Guilherme e tal. E eu vou pra seleção já pra não perder tempo, porque eu não quero ficar sem estudar. Tudo bem, mas vai fazendo, vai jogando na comunidade. Essa comunidade, tenho certeza, vai ficar muito ativa essa semana, até quinta-feira. E aí na quinta-feira, pessoal, eu vou tirar pra resolver alguns exercícios e já vou explicar o que é, por exemplo, as condicionais, que o Uri chama de seleção, mas são estruturas condicionais que a gente chama, tá? Pessoal, mandem as perguntas aí se vocês tiverem... se vocês tiverem dúvidas, vai mandando aí, por favor. Vou ter que sair pra arrumar, mas eu assisto no final com a aula gravada. Sem problema, Felipe. Fica à vontade. Até 1021, João. Guilherme, a gente vai utilizar a linguagem de C até o final da mentoria? Não. Ou a gente vai passar por outro? Não, então, eu tô pensando aqui, até o Rafa falou uma coisa hoje que me despertou uma ideia aqui. Provavelmente a gente vai, às vezes, eu vou dar uma aula pra vocês, às vezes, de alguma parte da carreira. Na verdade, eu vou dar uma aula pra vocês de algumas áreas da carreira. Então, por exemplo, a minha ideia com vocês aqui vocês ficam bons na lógica, continuam praticando a lógica sem parar, mas, ao mesmo tempo, eu quero que vocês experimentem o mundo real. Porque eu sentia falta disso. Eu sentia muito falta de ficar resolvendo o problema do Uri e eu não poder criar coisa. Então, você fica com a criatividade fervendo e você não consegue criar alguma coisa que, às vezes, seu amigo vai utilizar e tudo mais. Então, a minha ideia aqui primeiro, eu fazer um módulozinho sobre, por exemplo, back-end, um módulozinho sobre front-end, e eu quero trazer pessoas que trabalham com algumas áreas que eu acho muito massa. Eu tenho um amigo que por exemplo, que é desenvolvedor do aplicativo, dos aplicativos da área de varejo, que é Ponto Frio... Rafa, qual que é? Ponto Frio, Via Varejo, Ponto Frio, Ricardo Eletro. Você vai ter Ricardo Eletro. Você pode escolher o pessoal da Luísa ou você vai o pessoal da Zup. Você vai ter do IT, você vai ter Santander. Exatamente. Então, tipo assim, eu quero trazer pra vocês pessoas que trabalham na área, tipo, o cara é desenvolvedor mobile de um aplicativo que é, tipo, super usado, saca? Que às vezes você usa. E aí, tipo assim, a gente conhece bastante gente que faz isso. E eles podem trazer pra vocês como é que é o dia a dia, como é que eles fazem, como que eles fazem. Front-end também, a mesma coisa. Eu tenho um amigo que ele é desenvolvedor de
de inteligência artificial e tem um amigo que é desenvolvedor de realidade aumentada, que é muito massa. Tipo, se você quer seguir esse caminho, é um caminho muito bacana. Tipo, você pode seguir esse caminho à vontade. Mas eu quero dar uma ideia para vocês sobre cada área. Porque aí, a minha ideia aqui não é formar vocês, por exemplo, eu vou formar o cara back-end. Não, eu quero que vocês experimentem e aí beleza, mano. Agora você tá pronto, você tá maduro pra pegar e aí eu posso eu tô pensando nisso, se eu vou fazer um curso específico em cada área ou se eu vou fazer uma parceria com algum amigo meu que já dá mentoria sobre uma área específica, entendeu? Front-end eu vou mandar pro fulano de tal. Back-end vai ser comigo, realidade aumentada, tem esse amigo, ele vai mentorar vocês, entendeu? Responde pergunta? Mais que respondido. Top demais. Aí ainda tem aquela parte do mercado de trabalho também. Ensinar vocês a como se comportar no mercado de trabalho para conseguir um estágio da vida. O meu só dá runtime error. Aí que é bom, João. Aí que é bom. Aí que é bom, viu? Quando dá runtime error, você fala assim, eu tô perdido. Aí, mas é que eu vou te falar. Você vai ficar 30 minutos olhando pro erro. Mas aí você vai linha a linha, olhando. Eu não quero te ajudar agora. E depois você ficou 30 minutos no erro, você vai falar assim, não consegui, se eu continuar assim, pode ser que seja um pouco de ignorância. Na verdade, como você está começando, eu acho que você pode até ficar um pouco mais. É problema no código, com certeza, tá? Não, o Uri... Nossa, eu acho que eu nunca vi o Uri errar. Tipo, tá com pau no Uri. Então, tipo assim, às vezes você pode ficar 1 hora, 2 horas, porque... Então, parece que deu certo, né, João? Parece pra você que tá tudo certo. Às vezes tá faltando alguma coisa. Esse que é o rolê do Uri. É que ele vai te aperfeiçoar a você não errar nos erros que é extremamente bobo. Eu tenho certeza que você tá errando uma coisa que é extremamente boba e que tá escrito lá que você tem que fazer e você não tá fazendo. E aí o Uri, ele simula o dia a dia com o cliente. Você vai ter um cliente, você vai trabalhar com uma empresa, se você não fizer exatamente aquilo que a empresa tá te pedindo, cara, não é aquilo que o cara pediu. Então, tipo assim, ele vai reclamar, você vai ter que fazer de novo. E aí isso é ótimo pra quem tá começando. E pra definir a quantidade de casas que é pra ele imprimir, é só colocar o número... Exatamente, Carlos. Exatamente. Tá dando certo, não? O material que eu fiz, acho que tem isso. Explico sobre casas decimais. Eu não tô achando que não, mas... Enfim, assim eu tô... você tem que fazer assim, Carlos. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Tá safe, tá safe. O que vocês acharam da aula hoje? Para de compartilhar a tela aqui já. Já tô sentindo a pipoca estourando, tá começando a ficar quente. A missão tá tenso já. Agora o negócio começa a ferver, eu falei pra vocês. Vocês não... Ô Gui, eu não entendi o que é porcentagem D. Eu não sei se é ignorância minha, mas Não é é que ignorância eu realmente sua. não entendi. Fiquei meio perdida. Não é ignorância sua de forma alguma. É normal as pessoas não entenderem de cara. Vou te explicar. Alguns comandos... É a Letícia que tá falando, né? É sim. Então, Letícia, tem alguns comandos que ele precisa saber qual que é o tipo do dado que você vai estar passando para ele, certo? Certo. Então, por exemplo, no scanf, você entendeu o scanf, não entendeu? Que você Entendi. lê um número e guarda dentro de uma variável. Ele precisa saber qual que é o tipo de dado que você vai receber. Só que em C você não escreve, por exemplo, que você vai receber um número inteiro. Você usa um símbolo. E qual que é esse símbolo? É o porcentagem D, por exemplo. Se for inteiro. Se for, por exemplo, um número decimal, você vai utilizar ou o float, que é porcentagem MF, ou o double, que é porcentagem LF. Entendeu? Entendi. Você usa o símbolo para representar o tipo do dado. Uhum. Basicamente Que ele isso. estiver pedindo. Tipo, Exato. se for em reais, vai ser porcentagem F. E se for... tipo isso.
Exatamente. É tipo assim, você vai ler agora dois números decimais. Ou ele fala, ele vai falar pra você dois números com dupla precisão. O dupla precisão, vocês vão saber que é o double, tá? Tipo, dois números de dupla precisão é o número que é um decimal que tem várias casas, que tem mais precisão que o negócio que eu te falei. E aí vocês usam o double. O char vocês provavelmente não vão pegar, ou se vocês pegarem, que vocês usem, quebrem cabeça aí. Tá bom, entendi então. Fechou, povo? Fechou. Vamos... Nossa, meu celular caiu a bateria. Eu sou péssimo nisso. Vamos todo mundo abrir a câmera pra gente tirar um print aí pra gente salvar todas as... Guilherme, estamos escutando? Pode falar, Luiz. Eu tenho uma pergunta, eu tava olhando seu perfil aqui do Uri e eu vi que você resolveu vários problemas de string. Você vai falar alguma coisa sobre? Porque isso é uma coisa que eu tô meio travado. Massa. Eu vou falar sobre string também, mas eu devo falar um pouquinho depois porque a gente vai utilizar o C++ pra mexer com string, porque mexer diretamente com C é meio chato. Fechou, valeu. Mas é massa, é bom fazer uns probleminhas de string. Pessoal, vamos abrir as câmeras aí que eu quero tirar uma foto com vocês. Guilherme, você falou que a gente usa o porcentagem D para um número menor, que seria 10 elevado a 10, eu acho que você falou alguma coisa assim. Não seria melhor a gente usar o outro, que acho que seria a porcentagem LD ou LLD, que aí seria mais números e não teria chance de faltar número? Mano, tem muita gente que faz isso, só que aí tem um problema. Eu vou te explicar o problema e aí você vai, tipo... você vai abrir uma ideia na sua cabeça que é um pouco diferente. Quando você tem um aplicativo, você pode fazer o aplicativo... quando você fala que você vai declarar um LLD, você está falando que você vai usar mais memória para usar aquele sistema seu, certo? Porque o LLD, na memória, ele já vai lá e cria uma caixa que automaticamente ela é maior, porque ela guarda um número muito maior, entendeu? E aí qual que é o rolê disso? Faz sentido eu deixar um software meu, Guilherme, que eu vou vender para um cliente, ou vai ter milhares de pessoas usando, mais pesado, sendo que eu não vou utilizar aquele número? Então, tipo, vocês vão ver que os problemas do Uri, ele sempre vai te falar até que número, qual que é o tamanho do número. Então, por exemplo, fala assim, esse número que você vai receber vai ser um número inteiro que vai poder ser um número até 10 elevado a 10. Beleza, 10 elevado a 10 cabe dentro do inteiro normal. Não preciso criar um long int, entendeu? E aí, qual que é o rolê? Às vezes, você vai no dia a dia, por exemplo, faz sentido eu criar, por exemplo, um sistema que ele faz toda a parte contábil da minha empresa e eu ficar mexendo com int só? Às vezes não, porque às vezes a minha empresa vai trabalhar com números maiores. Mas faz sentido usar long int, que é 10 a 18, tipo, empresa nenhuma tem esse valor. Esse valor é tipo, nem sei quanto é que dá 10 elevado a 18, deve ser porrada de grana, tipo, nem o mundo inteiro tem essa grana. Então não faz sentido eu alocar memória pra isso, sendo que eu não vou utilizar, entendeu? Então, nunca fica tipo, eu vou resolver esse problema, eu vou colocar isso aqui pra que se der problema, não. Faça um software que seja extremamente modelado, tá? Modelado pra uma situação. Porque senão, tipo, no dia a dia, você vai começar muito a, tipo, tacar uma porrada de coisa, você vai ver que, tipo, eu vou colocar todas as bibliotecas aqui e eu nem sei qual que eu vou usar, tipo, isso gasta memória, por exemplo, entendeu? Vocês vão aprender que tem várias outras bibliotecas também. Aí tem muita gente que cria lá um textinho, deixa lá num bloco de notas e sempre copia e cola, mesmo que tem tudo, biblioteca tem tudo que você pensar. Só que você não usa nem metade. Qual que é o sentido disso, entendeu? Eu não sei se eu respondi sua aula. Sua pergunta, sua aula. Não, respondeu, eu entendi. Obrigado. Fechou. Povo, vamos abrir a câmera, vamos tirar uma foto? Alguém vai tirar... Deixa eu ver se eu... Na verdade... Eu esqueci como é que tira o print. Mas tira o print aí, alguém. O Clyde tá sem câmera, o Carlos Augusto tá sem câmera também. O Jonathan também tá sem câmera. O outro Guilherme também. Então bora lá, pessoal. Todo mundo sorrindo. Quem tira o print aí pra mim?
Alguém tira aí? Aí... Nossa, eu tô com o fechadão. Fechou, pessoal? Mais alguma dúvida? Posso? Ô, Guilherme, Pode mandar. quando acabar a aula, você já pode mandar os slides aí, porque eu já tento, enquanto eu tô no pique aqui, resolver os problemas lá. Tá. Posso mandar sim, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu vou mandar os slides, tá, pessoal? E vou mandar o material também. Fechou? Beleza. Certinho então, povo? Até a próxima. E o link pode te adicionar também. Ah, mando sim. Mando lá já, vou mandar agora. Beleza então, Valeu. povo. Obrigado aí, viu? Até a próxima.